E o nosso tema de hoje, como já foi exposto, harmonia conjugal, que significa renúncia e que significa responsabilidade. Eu inicio um dito do nosso querido Mestre Jesus, uma lei, um mandamento. Amai o próximo como a ti mesmo. É muito profundo, muito sério isso. E ele deixou essa missão, não é uma missão muito simples de a gente executar, né? Amar o próximo como a nós mesmos significa que precisamos nos desnudar de muitos sentimentos. E nós estamos nesse planeta, nós estamos nessa evolução, e por isso essa dificuldade, né, de amainar alguns sentimentos, como o egoísmo, como a vaidade, como o orgulho. Isso dificulta o nosso relacionamento e dificulta nós cumprirmos esse pedido que Jesus nos fez, de amar o próximo como a nós mesmos. E a pergunta que eu faço, e respondam internamente: quem é o nosso próximo mais próximo? Encarnado. Estamos falando de encarnados. Quem é o próximo mais próximo? Aqui são as pessoas que convivem conosco na nossa família. Pode ser a esposa, o marido, o companheiro, a companheira, o pai, a mãe, o filho, a filha, esse núcleo chamado família. Vou dar uma ênfase especial. A harmonia conjugal relaciona a nós, né, ao companheiro, à companheira, mas vale para o todo aqui. Porque não necessariamente alguém tem que estar vivendo com alguém. Mas certamente tem pai e tem mãe. Então, as referências que eu faço, eu não vou estar toda hora falando todos os seres da família, mas entendam essa como extensão, porque a ênfase é muito mais em cima do tema. E aí a pergunta é justamente essa: o nosso próximo faz parte da nossa família. E como que nós estamos na relação com este próximo? Como é que está a nossa atenção com este próximo? Como é que está a nossa condição de ajudar o nosso próximo? A nossa condescendência? Tudo isso faz parte do mandamento. Porque para eu dar atenção para o meu próximo, e vamos falar sempre muito nessa palavra, eu tenho que saber que eu estou querendo ajudar, que eu estou querendo trazer para a pessoa, trazer para o próximo, trazer para minha esposa, meu esposo, meu filho, minha filha, meu marido, meu pai, minha mãe, trazer harmonia. Para ter essa preocupação, por ter essa preocupação, eu preciso então tirar um pouco, baixar um pouco, diminuir um pouco do meu orgulho, da minha vaidade, para ser mais prestativo. Meu egoísmo, deixar de pensar só em mim. Tem um exemplo que eu gostaria de trazer,
muitas vezes, não sei se aconteceu com vocês já, mas muitas vezes alguém que está do nosso lado, em um determinado momento, precisa conversar com a gente e pede. Sim, me dá um minuto, eu quero conversar contigo, eu quero trocar, fazer algumas perguntas, enfim, dialogar. E aí, vou citar um exemplo do dia a dia, do meu dia a dia. Olho no relógio e digo, mas essa é a hora do meu futebol. Meus amigos estão tudo lá me esperando para jogar futebol. Trouxe para o meu, mas cada um pode fazer aqui. É só uma analogia, né? Então, cada um leve para o seu dia a dia. Olha só, eu estou aqui deixando o meu egoísmo falar mais alto. Eu estou querendo satisfazer uma vontade minha. Ou até, então, com o pensamento de que, se eu não for, o que os meus amigos vão dizer? No mínimo, é um mandadinho, né? Então, eu fico preocupado com o pensamento dos outros, com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar, e não dou atenção para quem disse assim, aqui do meu lado, disse, eu quero conversar contigo. E eu digo assim para a pessoa, depois eu converso contigo. Mas ela queria conversar agora. A necessidade era agora. E eu dei mais importância para algo externo do que algo de dentro. Ou então, a gente tem um amigo, uma amiga, enfim, que também pediu uma ajuda. E casualmente, naquele dia ou naquela hora, também alguém de dentro pediu ajuda. E eu digo, vou usar o nome fictício. O André me pediu para ir conversar com ele, que ele está com um problema sério. Ele e a Márcia, mais um nome fictício, ele e a Márcia estão lá com problemas e o relacionamento não está muito legal. Então eu vou lá ajudar, eu vou lá conversar com ele, vou dar um conselho, sei lá. O que está acontecendo? Eu estou deixando alguém que me pediu também ajuda, alguém que pediu o meu tempo, para ir lá. Para outro que me pediu ajuda, sim, mas aqui dentro. Eu tenho que cuidar das coisas de dentro para poder dar aquilo que eu tenho. Vocês já viram alguém dar o que não tem? Não, né? Nós só conseguimos dar aquilo que nós temos. Então eu tenho que arrumar aqui, estar feliz aqui, para depois ir ajudar os outros. Senão eu não consigo ajudar, eu não consigo falar nada de bom sem que eu esteja bem. Mas, para isso acontecer, volto para cá. Eu preciso deixar o meu orgulho, eu preciso amainar a minha vaidade, eu preciso segurar o meu egoísmo, porque quando a gente tem a convivência, a gente consegue identificar as coisas que não estão bem. Então, quando alguém dentro desse núcleo pede para conversar, a gente já sabe o que é. A gente já tem muita ideia do que é. E a tendência é se afastar. E a maneira que a gente tem de se afastar é cumprindo os compromissos ou as solicitações ali fora. Enquanto isso, este nosso núcleo tem problemas.
Quando nós estamos fazendo essa atitude de se prestar para o nosso núcleo, nós estamos utilizando a lei da caridade. Porque nós estamos fazendo caridade. Nós estamos doando um tempo, doando a nossa paciência, doando os nossos ouvidos e a nossa cooperação para poder trocar ideias, para trocar conhecimento, para que se consiga uma harmonia. E essa é a situação, essa é o objetivo que se busca, essa harmonia dentro de um núcleo. Para não me estender muito, eu vou citar uma instrução do Espírito Santo Agostinho, que também tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Lá no final dele, tem uma instrução do Espírito Santo Agostinho. Eu me dou o direito, me permitam o direito de dar uma mexidinha nele para que fique total dentro do nosso contexto. E diz assim, ele começa assim, mãe, e aí eu incluo pai, marido, esposa, companheiro, companheira, filho, filha. Abraçai vosso próximo que vos dá desgosto. É forte essa palavra. Mas esse desgosto, entendam como que as coisas não estão muito bem. Então, causa desgosto, sim. Então ele diz, abraçai vosso próximo que vos dá desgosto e dizei com vós mesmo, um de nós dois é culpado. E aí, dito isso, a gente pensa e analisa a situação. Se eu sou culpado, eu tenho que praticar o auto-perdão. Tem que reconhecer. E voltamos ao ponto. Para reconhecer, eu tenho que orgulho, vaidade, egoísmo, tudo isso eu preciso combater para eu reconhecer que eu tenho culpa. Reconhecendo, eu consigo praticar o auto-perdão. Eu me perdoo. Se eu vejo que o outro também tem culpa, depois dessa análise interna, aí eu tenho que praticar o perdão. Então eu me perdoo para depois perdoar. Lembra quando eu disse que a gente só pode dar aquilo que tem? Perdão é um deles. Eu só posso perdoar se eu me perdoo. Aí eu pratico o auto-perdão para praticar o perdão, e isso é caridade. Olha que a gente rodeia e para no mesmo ponto. Caridade. Tinha uma frase aqui muito bonita falando sobre a caridade. Aliás, uma não, né? Várias. Quem conseguiu ler. E aqui a lei da caridade se faz presente nesse contexto da harmonia conjugal, porque nós fazemos renúncias para que tenhamos harmonia
e temos responsabilidade diante dessas renúncias para que aconteça a harmonia conjugal. Jesus pediu que nós amássemos uns aos outros. E ele foi além e disse: amai o próximo como a ti mesmo. Então, façamos jus a essa solicitação dele e comecemos pelo nosso núcleo. É mais simples, estão bem mais próximos. Não vamos procurar próximos mais distantes. Procuremos próximos no núcleo. Que assim seja.